vida depende dele, amém? Porque nós viemos dele, nós somos dele e vivemos para ele. O salmista no Salmo 42 é um salmo conhecido que nós muitas vezes cantamos, e é um cântico, né? Os salmos são cânticos, é um poema do salmista, e no início desse salmo ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? E o nosso Deus é aquele que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. É aquele que está conosco, mesmo nos momentos das mais densas trevas, mesmo na noite do choro, como a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas seja no tempo do choro ou no tempo da alegria, o Senhor está conosco. E eu te convido nesse momento a dizer o quanto você precisa do Senhor e depende dele, o quanto mesmo nos momentos talvez de escuridão, de dor, de tristeza, em que talvez a gente nem consiga perceber essa presença do Senhor conosco tão poderosa, aonde talvez as pessoas, como o salmista diz, lhe perguntem: onde está o seu Deus? Eu te convido a declarar a sua confiança em que o Senhor está com você. E o quanto nós precisamos, e o quanto você precisa do Senhor, e o quanto a sua vida depende dele, e o quanto você decide confiar a tua vida nas mãos daquele que é o único que pode cuidar de todas as coisas. Nós iremos contigo, Senhor, onde quer que o Senhor desejar, que nós possamos andar aonde o Senhor deseja, que possamos andar com a consciência de que o Senhor está conosco, cumprindo o teu chamado, a tua vontade, a tua voz para nós, em toda e qualquer circunstância.
Senhor, a caminharmos nesse e em cada dia de nossas vidas, confiando, crendo e experimentando da tua doce presença conosco, como a corça anseia por águas. A nossa alma, a minha vida tem sede de ti, Senhor. Precisamos de ti, dependemos de ti, porque somos teus. Fala conosco. Nessa noite, clamamos assim a ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, amém? Amém. Pode sentar-se. Mais uma vez estamos juntos para louvar e agradecer o nome do Senhor. Você que está presente, tanto pessoalmente quanto na live, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero orar por você que tem sido um contribuidor do reino, você que tem colocado diante do Senhor os teus dízimos, as tuas ofertas, você que tem confiado no Senhor toda a... Nesse momento onde você está, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Pai, eu louvo o teu nome e te dou graças nessa noite pelo teu amor, e que a tua provisão fiel, o teu sustento seja derramado a cada dia de forma abundante sobre o teu povo. Aqueles que têm trazido diante de ti o reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem feito, e através da fidelidade, Deus, de cada um desses que tem se colocado diante do Senhor, responde, Senhor, aquilo que eles mesmos têm clamado a ti. Abençoamos cada casa, abençoamos cada família, cada um dos teus filhos que tem, quer seja presencialmente, quer seja virtualmente, se exposto à tua palavra. E eu te peço, Deus, que a fé no coração desses que têm ouvido a tua palavra cresça a cada dia, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que a tua palavra seja a cada dia um renovo na fé de cada um daqueles que têm se exposto à tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, move-se com liberdade, tocando cada coração, Deus, e falando a cada coração tudo aquilo que o Senhor já tem preparado nessa noite, do que nós não sabemos, do que nós não entendemos, e é o teu Espírito quem há de nos guiar em toda a verdade. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Isaías, no capítulo 58. Isaías, no capítulo 58. Na terça-feira passada nós estávamos na nossa sala de oração, que a gente tem feito os nossos cultos de oração através de uma sala de oração, Zoom, chamada Zoom. Se você desejar participar em qualquer momento, nos comunique aí nos comentários que a gente manda para você um convite para que você possa participar conosco num momento agradável de oração, de intercessão, ainda que nesse tempo a gente distanciado, com distanciamento social aí por causa da pandemia, mas juntos debaixo de uma mesma unção espiritual. E eu estava falando a respeito de julgamento, falando a respeito de juízo e de justiça. Eu disse aos irmãos na terça-feira que nesses próximos dias nós estaremos abordando um pouco dessa temática do que é justiça e juízo. Nas nossas limitações de entendimento, não temos tanto conhecimento jurídico, mas a respeito de nós como igreja e de nós como filhos de Deus. Porque quando nós buscamos justiça e juízo,
muitas vezes nós buscamos a justiça e o juízo de acordo com o nosso prisma e com o nosso entendimento daquilo que nós queremos ou o cumprimento da nossa vontade. E quando nós pensamos em justiça, né, falando de lei de uma forma geral, o símbolo da justiça é uma balança, né? E hoje, quando nós falamos hoje em relação à balança, nós temos aquela visão da balança digital, né? Lá em casa tem, no nosso banheiro, né, tem uma balança, aquela balancinha quadradinha, né, de vidro e tal, e tem aquele visor de digital, onde a gente sobe, né, e às vezes a gente não quer nem ver quanto está lá marcando, né? Mas é para medir o nosso peso, ou para medir o peso, né? Para ferir o peso. E quando nós pensamos em justiça, nós não estamos falando dessa balança digital centralizada, onde nós pisamos em cima e unicamente estabelece algo referenciado a mim. Porque quando nós nos remetemos à justiça, nós falamos daquela balança antiga, né? Onde existem duas bandejas e um aferidor, né? Ou o fiel da balança, né? Que é aquele ponteirinho que fica lá para estabelecer a medida certa, a medida exata. E falando em justiça, a gente fala de dois lugares que não são meramente para igualar as coisas, né? Se eu quero, ou pelo menos quando eu era pequeno, ia na feira com a minha avó, com a minha mãe, e que tinham ainda algumas balanças dessas de duas cestinhas, de duas bandejas, o camarada lá que estava lá vendendo algum produto, ele não colocava, se eu pedisse lá 1 quilo de limão, ele não ia botar numa bandeja 1 quilo de limão e do outro lado ele ia botar também 1 quilo de limão. Não faz sentido, né? Não é igualar as duas bandejas, mas é tornar, ainda que em contrapontos, ao aferidor, ao fiel da balança, o peso e a medida justa daquilo que está sendo comprado, ou do que está sendo comprado. Se é o limão, haveria de se colocar do outro lado também um peso justo que tinha o aferimento de 1 quilo, para que pudesse contrabalançar e estabelecer o aferimento justo daquele produto a ser levado para casa. Mas quando nós falamos de justiça, muitas vezes no entendimento nosso é que a justiça se torne algo igualitário, ou de uma outra forma, alguns querem a sua justiça ferida apenas como aquela balancinha digital, né? Que eu subo em cima da balancinha e é o que eu quero, é como eu quero, da forma que eu quero. Mas a justiça de Deus, ela vai além do estabelecimento humano. E ela está presente na palavra de Deus desde Gênesis até Apocalipse. Em toda a Escritura vai falar a respeito da justiça de Deus. E a justiça e o juízo, eles caminham de uma forma assim, juntos, né? Mas nessa noite eu gostaria de ler com você Isaías 58, contando o versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: clama a plenos pulmões. E eu hoje estou lendo na versão Ferreira de Almeida atualizada. Se você tem as versões, eu gosto de falar as versões que você pode ver, às vezes, uma versão um pouco diferente, NVI, a Bíblia Viva, que eu tenho usado bastante. Mas hoje eu estou lendo na versão Ferreira de Almeida atualizada, que diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncie ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado,
ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em chegar a Deus, em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Na versão Ferreira de Almeida, ela fala sobre justiça e juízo. É tão interessante, é tão tremendo que Deus fala aqui a respeito desse povo, e desse tempo, e desse momento, através de Isaías, porque na versão NVI diz, é um povo que parece que cumpre a justiça, ou que elabora a busca do juízo de Deus, ou os estatutos retos de Deus. Apenas parece, mas não faz. Outro dia o Júlio estava brincando aí, Júlio gosta aí dos comerciais antigos, né, Júlio? E estava brincando aí de um shampoo, né, antigo, né, parece, mas não é, não vou nem falar aí para não fazer propaganda, né, parece, mas não é. Era mais ou menos o que Isaías estava falando a respeito daquele povo, ou da situação em que estavam vivendo, onde pareciam estar cumprindo a justiça e cumprindo os estatutos retos de Deus, ou obedecendo a voz de Deus, mas isso era só uma mera aparência, porque até mesmo no sentido mecânico, eles continuavam indo ao templo, continuavam adorando, continuavam sacrificando, mas era apenas algo formalístico. Mas o coração deles estavam voltados apenas para a medida da sua própria balança, aquilo que eu quero, como eu quero e como eu enxergo, né? Porque quando nós pisamos numa balança, eu dei o exemplo da balança da minha casa, daquela balancinha fatídica que muitos têm no banheiro para pesar. E muitas vezes quando nós subimos na balança, nós olhamos, eu costumo dizer, na direção do nosso umbigo, né? Olhamos para nós mesmos, olhando para aquele númerozinho lá embaixo, e às vezes ficamos assim, como chegamos a isso? E queremos apenas uma resposta de nós mesmos, em nós mesmos e para nós mesmos. E onde pensamos que buscar a justiça de Deus é olhar apenas para o nosso próprio umbigo ou para nossas próprias vontades, ou apenas para o estabelecimento do que eu faço em relação a todos os compromissos que eu possa ter que sejam religiosos, como se isso bastasse, porque eles estavam falando aqui, olha Deus, nós jejuamos, hein? Nós estamos cumprindo algo que é importante, nós jejuamos, e Deus está dizendo, vocês dizem isso, vocês jejuam, mas quando vocês estão jejuando, vocês estão fazendo isso para buscar os seus próprios interesses, a sua própria vontade, ou a resposta apenas para satisfazer aquilo que vocês querem. Queridos, olhando um pouco para o estabelecimento do que Isaías está falando, porque Isaías está falando ao povo de Israel, está falando à casa de Jacó. Nós poderíamos ampliar essa palavra para a relação ou para o entendimento do que é ser igreja hoje. Nós ministramos há algumas semanas atrás igreja. E o quanto ou como nós como igreja estamos vivendo de fato a palavra real de justiça. E o que é justiça?
nós nos deparamos com algumas situações em que nós falamos assim: eu quero, porque eu quero, porque eu quero, apenas cumprir a minha vontade, ainda que a lei diga assim: não, afinal de contas, você tem direitos. Porque muitas vezes nós estabelecemos a justiça pelo mero direito que temos, e até mesmo firmado nas leis que são humanas. Mas quantas vezes nós podemos, em meio ao direito que temos, abrir mão do direito que temos, para que não apenas nós sejamos favorecidos, mas que outros também possam ser favorecidos? Quando Isaías está aqui falando ao povo de Israel, e eu quero hoje remover um pouco a visão, o povo de Israel no sentido Velho Testamento, Antigo Testamento, a um povo específico, porque essa palavra ela fala a palavra de Deus ela se torna tão presente nos nossos dias, tão atual. A palavra certa é essa, tão atual, onde nós podemos nos debruçar sobre ela e ver quantas coisas que aconteceram no Antigo Testamento e continuam acontecendo hoje. O coração, o entendimento, a busca pelos seus próprios interesses, os seus desejos, que são muitas vezes egoístas. E Deus está falando aqui a esse povo, e eu volto a dizer, a igreja, que não adianta a gente dizer assim: eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou indo à igreja, mas se o coração não se apercebe no crescer, no amadurecer do que é ser igreja. Paulo ele vai usar uma expressão dizendo: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, eu andava como menino. Mas quando eu cresci, ou quando eu me tornei adulto, ou eu prefiro a versão que diz assim: quando eu amadureci, eu deixei as coisas de menino para trás. Ou seja, eu deixei a meninice, eu deixei a infantilidade para trás e busquei nesse crescimento, ou nesse amadurecimento, compreender a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus se traduz numa mudança do nosso entendimento. E esse amadurecimento, ele faz com que a gente não caia novamente em erros toscos, né? Em erros simples, que poderíamos estar repetindo diversas vezes. Deus está falando aqui, através de Isaías, a respeito de um povo que se parece, mas que não é. Um povo que parece cumprir todos os trâmites religiosos, mas um povo que não se dispôs a amadurecer no entendimento e no conhecimento e na intimidade com Deus dessa palavra. Estavam tão somente levados ou se deixando levar pelos rituais, mas não estavam buscando de fato ter em si um coração mudado ou um coração transformado. E eles estão dizendo, né? Deus está dizendo aqui através de Isaías: porque nós jejuamos e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? E aí Deus está dizendo: esse que no dia em que jejuais, dais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais
gengirais para contendas e rixas, e para ferirdes com o punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, o estabelecimento do jejum deles era o que a gente costuma dizer uma moeda de troca. Eu estou jejuando, mas olha só, eu quero que o Senhor intervenha nesse assunto aqui, que o Senhor faça justiça a meu favor. Queridos, isso é muito comum. Eu ouvi uns dias atrás e a gente se surpreende com as coisas que a gente escuta. Alguém, eu acho que é uma música, né? Dizendo, no dia que eu estava assim, você riu, e agora vai fazer, não sei o que contigo. É como se fosse um negócio assim, dizendo assim, agora bem feito, né? Eu vou à forra. Eu vou à forra. Esse é um estabelecimento de uma justiça muito mesquinha e egoísta. Porque é o estabelecimento da sua própria justiça. Quantas pessoas em volta do mundo já sofreram injustiça por alguém que utilizou a lei correta? Uma vez eu gosto de um juiz norte-americano. De vez em quando eu vejo algumas coisas desse homem, que ele não se leva meramente pela lei, ainda que a lei seja o estabelecimento daquilo que é o principal. Em um dos julgamentos que ele estava presidindo, estava lá, uma das audiências, que ele estava lá cuidando, havia uma mulher e o filho pequeno. E essa mulher havia cometido uma infração de trânsito. E no agir da infração, ela cometeu alguns abusos e ela estava, pela lei, obrigada a pagar multa e a cumprir pena. Mas essa mulher, nesse momento, ela estava com seu filho pequeno dentro do carro. Garoto, uns 8, 9 anos de idade. E na hora lá da audiência, o juiz chama o filho da mulher. Ele pergunta ao filho da mulher: o que você acha da sua mãe? E o garoto começou a dar boas referências da mãe. E o juiz disse assim: mas a sua mãe cometeu uma infração. E o garoto disse: ela cometeu uma infração porque eu sou o culpado. O garoto estava ali dizendo que a culpa da mãe ter cometido a infração tinha sido por culpa dele. Ainda que a mãe fosse maior, ainda que a mãe respondesse legalmente, mas o juiz ouviu toda a história do que de fato, de verdade, tinha sido, porque a criança estava dentro do carro e o problema que aconteceu dentro do carro fez com que a mãe cometesse a infração. E aquele juiz absolveu a mulher tanto do período de reclusão quanto da multa que ela deveria pagar. Aquele homem não está preso tão somente à lei pela pura lei, ainda que ele esteja ali para exercer e fazer cumprir a lei. Mas ele vai além. Ele vai olhar o coração, a causa, a necessidade real e verdadeira. E é isso que eu acho fantástico desse homem. Eu não sei quem é, ou assim, a vida dele do dia a dia, mas é um homem que se coloca de uma forma íntegra, na sua posição de um magistrado, para ouvir não apenas a lei, mas ouvir a realidade de cada coração. Talvez alguns possam pensar assim: pastor, mas a lei é para ser cumprida. É verdade, a lei é para ser cumprida. Eu não estou dizendo aqui a ninguém para transgredir a lei,
A lei é para ser cumprida. Mas a lei, pela pura lei, muitas vezes ela não pode trazer justiça. Falando em relação à palavra de Deus, foi justificado pelo cumprimento da observância da lei, mesmo porque nenhum homem foi capaz de cumprir toda a lei. E uma vez que o homem ele deixa de cumprir qualquer que seja o item da lei, falando de palavra de Deus, ele descumpre toda ela. Mas precisou que Jesus viesse para se fazer pecado no nosso lugar, ou seja, ele foi crucificado no meu e seu lugar, para que nós hoje fôssemos feitos justiça de Deus, para uma nova realidade de vida. E quando Isaías está falando aqui, Deus está falando através de Isaías à igreja, Deus está dizendo: olha só, o jejum que vocês estão fazendo não tem valor, porque o jejum que vocês estão fazendo é um jejum onde vocês estão achando que é como quem diz assim: eu vou jejuar e o Senhor vai me favorecer. Mas o jejum que vocês estão fazendo é para o seu próprio egoísmo. Vocês fazem um jejum para se debater, para brigar, para rixas e brigas. E a palavra de Deus está dizendo, Deus dizendo: não é esse jejum que eu pedi, não é esse jejum que vocês têm que fazer, não é esse jejum que agrada ao coração de Deus. E aí Deus está falando. Versículo 5: seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Isso de jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura, não é esse jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas? Deus está falando a respeito de uma justiça que se move em favor de alguém, uma justiça que toca em vidas e não olha para si mesmo. Quantos estão utilizando a sua justiça falsa e mesquinha para oprimir outros? Irmãos, é muito triste quando alguém inserido de poder, e quando eu digo poder, eu não estou falando de nenhuma posição, qualquer que seja, eclesiástica, militar, não. Eu estou falando quando alguém exerce uma função de poder sobre outro alguém. Às vezes pode ter um pouco mais, até na questão financeira, né? E às vezes pela sua posição, ela oprime e ela aperta aqueles que são debaixo dela ou sob ela, dependentes. E como é triste ver que ainda nos nossos dias as pessoas elas escravizam outras, ainda que a gente diga assim, a gente já não vive mais debaixo da escravatura, né? Já vivemos num país que não há escravatura, é verdade. Mas quantas vezes as pessoas usam da sua posição, do seu dinheiro, do seu status quo para oprimir e escravizar outros que não conseguem por si mesmos se soltar das amarras. E é muito triste quando filhos de Deus utilizam da opressão e
da prisão e do cativeiro ou da escravidão. Para pisar em outros. Vez ou outra a gente vivencia alguns casos, mas quando esses casos chegam a nós, né, de uma forma tão particular e pessoal, é um momento onde nós precisamos avaliar qual é de fato a nossa posição em Cristo. Como a gente deve se comportar ou como a gente deve se mover. Porque às vezes é muito fácil a gente dar ouvidos à lei da justiça, mas não dar ouvidos ao amor do acolhimento. É isso que Deus está falando aqui à igreja. Porque eles estavam jejuando, estavam buscando seus próprios interesses através disso, rixa, mas em momento nenhum eles estavam olhando para a necessidade dos outros, ou estavam olhando para a necessidade do próximo. Queridos, a igreja, e a igreja eu costumo dizer e repito todas as vezes, não é instituição igreja, não é o CNPJ, mas é o organismo vivo, o corpo de Cristo. Do como nós podemos agir para que a palavra de Deus, de forma real, se cumpra dos ensinamentos de Cristo a nós. É difícil, irmãos, eu sei. A palavra de Deus, Jesus vai dizer, né, se alguém bater, ninguém gosta disso, né? Na tua face, dá também. Aí um dia alguém disse assim, pastor, então a partir de hoje eu vou virar saco de pancada. Não, Jesus não está dizendo que você tem que virar um saco de pancada, mas é a realidade da justiça. Se alguém tomar a tua capa, dá a túnica. Não faça mais importante do que é aquilo que você pode descobrir que não tem nenhum valor, que é perecível e passa. Eu digo e afirmo que o valor não está nas coisas, mas o maior valor está presente nas pessoas. Eu sempre digo que todas as coisas que nós temos aqui que são importantes, né, microfone, pedestal, todas essas coisas elas perecem, elas acabam, elas se perdem com o tempo, muda, né, porque a gente tem versões novas, ou quando eu me converti lá na igreja onde eu me converti, em Getsemane, em Olaria, o órgão era aquele órgão de madeira, né? Lembra, Dani? Aquele órgão de madeira, assim, né? Hoje já não, eu acho que não existe nem mais isso, né? É mais teclado, elétrico, eletrônico e por aí vai. Aí você vai ver um tecladão daquele de madeira, daquele órgão, né? Ele tá frisando aqui, órgão. A gente quase não vê, eu acho, nem sei se existe mais esse negócio, né? Se existir é relíquia, né? Alguém que coleciona. Mas já não se vê mais como há anos atrás. Passou, aquele tempo passou. E assim se vai todas as coisas que nós podemos utilizar, que são coisas que nós podemos utilizar. Eu tenho aprendido que pessoas não são para serem usadas. As pessoas, elas são para serem amadas, respeitadas, abençoadas, sustentadas, fortalecidas, curadas. E tudo isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quando Jesus passava pelas vilas, cidades, por onde ele estava, o desejo de Jesus era ver a transformação na vida das pessoas.
que Jesus muda, você tem que mudar agora. Não. Jesus sempre perguntava: vem cá, o que tu quer? Fala aí, o que tu quer? Fala, você, o que você quer? Não é isso que Jesus fazia? Alguns falam assim: Jesus, eu quero ver, ok, então vê. Ah, Jesus, eu quero ser curado do meu aleijão, minha perna, então ser curado. Meu braço, né, pequenininho, né, ressequido, vem cá, ok, volta aí. Eu sou, então eu volto. Endemoniado está curado. Mas em todos eles, que avançavam muito mais do que apenas na questão do seu próprio ambiente físico, que iam além, Jesus sempre completava dizendo: ok, a tua fé te salvou. Porque Jesus queria a restauração no nível completo da vida do homem, espírito, alma e corpo. Jesus quer a restauração completa e total do homem na sua integridade, do homem integral, do homem total, espiritual e corpo. Porque a justiça que é estabelecida em Deus, aqui Deus falando através de Isaías, é para que aqueles que são oprimidos, aqueles que estão vivendo numa situação calamitosa, tenham a oportunidade de serem tocados. E aí eu digo, não tocados por uma organização, mas tocados pelo corpo vivo. Não tocados por uma instituição, não tocados pelo cômputo de regras e normas, mas tocados pela palavra viva e eficaz. E quem é que pode levar a palavra viva e eficaz a esses que estão caídos, quebrados, doentes, senão o corpo de Cristo? Porque Jesus, ele disse: eu vim, não foi para os sãos, eu vim para os que estão doentes, eu vim para os que estão enfermos. E a obra que Jesus começou, é a igreja que tem que dar continuidade. A obra que Jesus começou de libertação, de cura, de salvação, é a igreja que dá continuidade. Porque afinal de contas, a igreja, organismo vivo, corpo de Cristo, é o representante de Cristo. Para exercer sobre a terra, senão a justiça de Deus. Isaías está dizendo aqui, porventura, não é também, versículo 7, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. E aí, é aqui que eu gostaria de completar: e então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrir a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Nós
queremos tantas transformações e quem sabe até para a nossa nação. Mas o quanto nós temos buscado de fato o que é a justiça de Deus. O que é viver essa justiça na plenitude e, como eu ouvi alguém esses dias dizendo, não é apenas a distribuição do pão, mas é o estabelecer um lugar chamado mesa, trazer alguém para a mesa. Porque nós costumamos dizer que quem se assenta à mesa de uma forma mais íntima são os filhos. Quando nós cumprimos aqui, pelo menos uma vez, que nós sentamos à mesa para cear, nós ceamos como filhos de Deus amados, assentados nessa mesa de Deus através de Cristo Jesus. Mas quantos mais estão ainda desgarrados e precisam ser trazidos à mesa? Não apenas ser dado pão, porque se der o pão, apenas o pão, pelo mero pão, aquele que comer o pão logo em seguida vai ter fome de novo. Por mais que eu esteja falando na questão do social, que também é, mas eu estou falando do cumprimento espiritual, de trazer aqueles que estão longe para se assentar à mesa de Deus como filhos amados. E essa é a realidade de nós como igreja, no cumprimento da justiça. Justiça de Deus, e não a nossa própria justiça. Porque quando nós cumprimos ou desejamos cumprir, ou fazer cumprir a justiça de Deus, nós precisamos abrir mão da nossa própria vontade. Quem sabe abrir mão também da nossa própria vontade, desejo, entendimento, para que outros sejam abençoados através de nós, através de mim, através de você, que falamos que somos a igreja viva do Deus vivo. Se somos a igreja viva do Deus vivo, precisamos andar na graça, verdade, porque estamos vivendo a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas nós precisamos exercer a justiça, não apenas com os nossos ritos, não com os nossos ritos, não com os nossos ritos, mas cumprir a justiça com a palavra. E do que a palavra diz que é possível cumprirmos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por nós como igreja. Porque nós podemos descobrir no nosso dia a dia que às vezes a igreja pode ter se distanciado um pouco da real justiça. Tenha buscado apenas a sua própria justiça. Lembra da balança, as duas bandejas? Às vezes pensa apenas no seu lado da balança, do como pode ser favorecido ou facilitado na sua balança, na sua bandeja, mas isso não é a justiça. E existe apenas um, que é o aferidor da verdadeira justiça, que é o Senhor. E Ele para nós, para que possamos cumpri-la de forma integral. Quero orar por você nessa noite. Pai, te louvamos. E nós te bendizemos, Deus, porque é um tempo onde o Senhor tem nos dado a oportunidade de não apenas vivermos a Tua palavra na integralidade, mas também o tempo onde nós podemos compartilhá-la para que sejam alcançados.
Senhor, quando será a vinda de Cristo. E nós, como igreja, temos dito: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e queremos e continuaremos a clamar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto estivermos caminhando sobre essa terra, nosso papel como igreja é alcançar vidas. Não importa como estejam, não importa onde estejam, não importa o que estejam fazendo. Mas, Senhor, para que sejam pelo Evangelho de Cristo e que elas possam ter a oportunidade de um encontro para que sejam salvas, curadas e libertas. Nós cremos, Senhor, que esse é o tempo. Nós cremos que esse é o momento. Nós cremos que essa é a oportunidade que o Senhor tem dado a todos aqueles que têm ouvido e se colocado disponíveis a ouvir e ensináveis a ouvir. E eu te peço, Deus, que o Senhor e o teu Espírito continue a falar a cada coração, Deus. Eu creio que é o Senhor quem tem falado esses dias, e nós nos submetemos à tua vontade e que a tua palavra se cumpra em cada coração. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo, meu querido, minha querida, e que até o próximo encontro você possa ser cheio da graça e da unção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te encha de paz. Assim eu te abençoo e abençoo a tua casa, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém seu? Amém. Semana de paz, semana de alegria.